Gente, boa noite. Me veio um pensamento interessante sobre a verdade. O que é a verdade, né? A verdade é relativa. A verdade, para mim, ela é uma coisa. Para você, para alguém, ela é outra coisa, né? Estamos vivendo no mesmo mundo, porém eu enxergo de uma forma e você enxerga de outra forma. A minha verdade não é a sua verdade. Com esse pensamento, eu criei um texto interessante e eu intitulei o texto de Verdade Relativa, né? Bom, esse texto aqui, ó. Então, eu comecei a escrever assim: o maior apelo de um ser humano para o outro é: fale a verdade, por favor. O problema é que, para uns, a verdade é uma coisa, para outros, ela é outra coisa. Seria como alguém de uma região fria que viajasse para uma região quente e chegasse lá, né, estivesse sentindo um calor enorme e falasse para a pessoa que já está acostumada com aquela região assim: puxa, está quente aqui. A pessoa que já está acostumada vai dizer: não, hoje está até fresco, está frio, né? Porque, na verdade, para a pessoa que está acostumada, está fresco mesmo. Ali existem duas verdades. Os dois estão falando a verdade. O que veio da região fria, que está sentindo muito calor, e o que já está acostumado ali, que está sentindo assim um frescor, né? Os dois. Seria também, no caso assim, de uma pessoa que está acostumada lá com tempos passados, né, nos anos 70, e essa pessoa precisar de uma ajuda de alguém dos tempos modernos, né? A verdade daquela época, dos anos 70 para trás, não é a verdade da era moderna, da era tecnológica. Como era a verdade na época? A verdade na época era a seguinte: os filhos chegavam perto dos pais e pediam conselho aos pais, porque sabiam que os pais tinham experiência, sabiam que os pais tinham vivido muito e tinham adquirido experiência na época. Então, os filhos daquela época, eles pediam conselhos aos pais. Hoje, na era moderna, na era tecnológica, são os pais que têm que pedir um parecer aos filhos quando eles vão trabalhar com alguma coisa na área da tecnologia, né? Então os tempos mudaram. A verdade de hoje não é a verdade de ontem. Os filhos hoje, acostumados à tecnologia, né, tantas coisas novas, é que tem que ajudar os pais. Os pais têm que pedir um parecer, conselho para os filhos modernos, para eles poderem viver um pouco dos tempos modernos, porque os tempos modernos estão exigindo isso. A gente está vendo isso no mercado aí, né? A gente está vendo aí no cartão de crédito, nas aplicações, né, o Pix e tantas coisas assim que surgiram. Então os pais da época, lá dos anos 70, os cinquentões, os sessentões, têm que pedir um auxílio, um parecer, uma ajuda para os filhos dos tempos modernos. Eu me lembro de uma época, eu tinha 14, 15 anos mais ou menos, em 1981, quando surgiu uma notícia naquele programa fantástico
né, teve uma notícia especial, um documentário lá sobre saúde. E na época foi aconselhado as pessoas a correrem. Alguém lá, um estudioso americano, descobriu que correr fazia bem. Então as pessoas começaram a correr nos calçadões das praias, em algumas avenidas e em locais próprios para isso. As pessoas acreditavam que correr fazia bem. Passou um tempo, alguns anos, dentro ainda da década de 80, no mesmo programa Fantástico saiu uma notícia lá de um cientista explicando que correr não fazia bem. E, na verdade, era caminhar que fazia bem. Então as pessoas deixaram de correr, né, e foram caminhar. Começaram a caminhar, usando os mesmos calçadões, as avenidas e locais próprios para isso também, né? Quer dizer, uma verdade da época ficou obsoleta. Por quê? Porque a verdade nova chegou e mostrou que aquilo não era daquela forma. É uma verdade derrubando a outra verdade. É um paradigma sendo derrubado. Eu me lembro de que o ovo, nos anos 70, de 70 para trás, era o vilão da mesa. As pessoas evitavam, né, comer ovo como as pessoas comem hoje. Colesterol, mais o que e tal e tal. O ovo era o vilão da mesa. As pessoas que comiam muito ovo tinham medo de sofrer um infarto, uma coisa assim. Depois isso foi quebrado, né? Esse paradigma, essa ideia foi quebrada. Essa verdade deixou de ser verdade e passou a ser uma mentira. Por quê? Porque chegou uma nova verdade dizendo que o ovo faz bem. Hoje nas academias, né, em todas as academias de fisiculturismo, né, assim, as pessoas consomem muito ovo, porque foi mostrado de uma forma diferente hoje, de que o ovo faz bem. Então foram verdades que foram sendo obsoletas, foram sendo jogadas nas latas de lixo, né? Por quê? Porque uma verdade nova apareceu. Então, aí está a verdade relativa. A verdade, nossa verdade, ela é relativa. Se você pegar as verdades dos anos 70, naquilo que a gente acreditava, né, que as pessoas acreditavam nos anos 80, por aí, elas batem de frente umas com as outras. Por quê? Por quê? Porque foram ficando obsoletas. Verdades que deixaram de ser verdades para as verdades novas e paradigmas sendo quebrados. E eu fico pensando, gente, até quando vai isso, né? Até quando vai? Bom, só Deus sabe por quê. Porque o homem, ele vai sempre descobrindo coisas novas. E as coisas novas vão sufocando as coisas velhas. As verdades novas vão atropelando, vão jogando na lata de lixo as verdades velhas. Coisas que o homem acreditava, né? E tem outras verdades aparecendo por aí. Isso no campo da religião, da ciência, né? Da convivência humana, né? As verdades vão ficando velhas e vão sendo lançadas fora para dar espaço para as verdades novas. Para nós, a verdade é relativa. Ela não é relativa, ela é absoluta, só para Deus. É interessante. Para vocês terem uma ideia, né? Hoje eu tenho 57 anos. E eu já vi tanta coisa
como eu disse, em 1981, sobre correr, depois virou caminhar, o ovo era o vilão, o ovo já não é o vilão mais, né? E o conselho dos mais velhos era o conselho que os mais novos tinham que receber. Hoje não é mais, porque a tecnologia chegou e jogou isso fora. Eu já vi tanta coisa, gente. Nesse pouco tempo, tanta coisa, né? É interessante. Eu acho que muita coisa está para vir por aí. E a verdade de hoje, podem ter certeza, ela não é a verdade que vai prosseguir. Outras verdades virão derrubando essa verdade de hoje, que nós estamos estacionados nela. As coisas vão aparecendo. É de luz em luz, é de clarear em clarear, é de dia em dia. A verdade, ela é de luz em luz, de sol a sol. É bacana ver isso, né, gente? É bacana, é muito bacana. Bom, eu tenho coisas demais para falar, gente. Eu anotei aqui, ó, nesse papel. Eu tenho tanta coisa para falar, mas não dá tempo. Isso aqui ia ficar muito prolongado, né? Então, gente, pensem nisso. De verdade em verdade. A verdade de hoje não é a verdade de ontem. Ficou obsoleto, ficou ultrapassado. Aquela verdade de ontem se tornou uma mentira para os dias de hoje. O ovo dos anos 80, qual era a definição para as pessoas sobre o ovo dos anos 80 para trás, é uma mentira para o mundo de hoje, porque o ovo fazia mal. O correr dos anos 80, lá no início, se tornou uma mentira, porque hoje é o caminhar que faz bem. E talvez esse caminhar vai ser descoberto que esse caminhar assim da forma que eles mostraram é uma mentira também. É muito interessante, né, gente? Bom, gente, até mais, até a próxima e até a próxima verdade, né? Quem sabe? Até a próxima verdade daqui uns dias. Tchau, gente. Tchau.